Oi pessoal, eu sou o Lucas e está começando mais um Simplificando a Arquitetura. Se você estuda arquitetura e quer entender melhor as matérias, esse podcast é para você. E se não tem nada a ver com a área, mas gosta do tema, pode chegar também. E aí galera, eu sou o João e hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo entende bem: ter um lugar para morar. Boa noite, eu sou o Guilherme. E é isso aí, João. Vamos conversar sobre habitação de interesse social. Um nome complicado, mas quer dizer uma coisa simples. Casa boa para quem mais precisa morar, né? Então, para a gente dar sequência ao nosso podcast, o que seria afinal a tal da habitação social? Alguém sabe me dizer, João e Lucas? Nossa, Gui, não tenho certeza, mas não seria um tipo de casas menores, voltadas principalmente para as pessoas e famílias de baixa renda, que muitas vezes vivem em áreas precárias? Isso mesmo, Lucas. E além disso, geralmente são locais com falta de saneamento, segurança e infraestrutura adequada. E qual seria a principal ideia de se fazer uma habitação social, Lucas? Então, Gui, a ideia principal é garantir o direito à moradia digna, ou seja, oferecer uma casa que tenha o mínimo necessário. Uma estrutura segura, acesso à luz, água, esgoto e, claro, que esteja bem localizada, perto de escolas, postos de saúde, transporte público, entre outras prioridades. Exatamente, Lucas. Não adianta só entregar uma casa. Ela precisa estar inserida na cidade, permitir que as pessoas tenham acesso a serviços básicos e qualidade de vida. A habitação social é, na verdade, uma forma de promover inclusão e combater a desigualdade. Perfeito, João, e perfeito também, Lucas. E também, nessas moradias, o governo ajuda. Pode ser com um desconto, um financiamento mais barato ou até mesmo doando terreno. Mas também não é só dar a casa e pronto, né? Também precisa ter a rua, a luz, a água, a escola e o posto de saúde. Senão não tem como a pessoa viver naquele local, né? Ah, legal, entendi. E você sabe citar algum exemplo de programa de habitação social? Então, João, o mais conhecido aqui no Brasil é a Minha Casa Minha Vida, que foi criado em 2009, que é para facilitar o acesso à casa própria para famílias de baixa renda. Ele oferece subsídios, ou seja, o governo paga uma parte do valor da casa, como citei anteriormente. E também agora o programa voltou com o nome de Minha Casa Minha Vida, só que em uma nova fase, com mais foco nas faixas de renda baixas, mas ainda existem muitos problemas, muitos desafios também. E quais seriam esses desafios? Por exemplo, muitas dessas casas acabam sendo construídas em áreas muito afastadas do centro, com pouca infraestrutura, longe de hospitais, mercados e escolas, o que acaba isolando as pessoas e tornando a ideia boa no papel, porém na prática falta planejamento urbano. E tem também o problema da qualidade das construções, né? Já vi em reportagens mostrando casas mal feitas, como rachaduras, vazamentos, entre outros problemas. Sim, isso é real. Mas também existem bons exemplos, como projetos que envolvem a comunidade na construção, ou que aproveitam áreas bem localizadas e já com estrutura urbana. E aí que entra o urbanismo social. A ideia não é só construir moradias, mas fazer com que essas pessoas estejam integradas à cidade, com acesso a oportunidades, cultura e lazer. Uma vida de verdade, sabe? Porque afinal de contas não é só sobre ter um teto, é sobre viver com dignidade e qualidade. Exatamente. A habitação de interesse social precisa ser uma ponte para a cidadania, não um lugar esquecido no mapa. E para isso, é preciso investimento, planejamento e principalmente ouvir quem vai morar ali. Tanto que já tem bairros que estão sendo arrumados, com a ajuda dos próprios moradores. Eles dizem o que precisam e isso faz tudo funcionar melhor. E sabia que tem grupos que se juntam para construir suas próprias casas? Eles conseguem apoio técnico do governo e fazem moradias do jeito deles. Porque morar bem é mais do que ter uma casa, é viver numa cidade que cuida de todo mundo. Então é isso, pessoal. Quando a gente fala de habitação de interesse social, a gente está falando de direitos, de dignidade e de futuro. Moradia não é só uma parede e um telhado, é a qualidade de vida, é pertencer à cidade, é ter oportunidade. E cada vez que a gente discute isso, ajuda a construir uma cidade mais justa, onde todo mundo tem espaço e voz. Boa, Lucas. E para você que chegou até aqui, vale a pena pensar: como seria a sua cidade ideal? E o que ainda falta para ela ser de verdade um lugar para todos? E qual seria a sua cidade ideal, Gui? Para mim, João, é uma cidade onde ninguém é deixado de lado, onde todo mundo tem onde morar, e morar bem, né? Uma cidade com transporte público que funcione, escolas de qualidade perto de casa,
postos de saúde acessíveis e áreas verdes para a gente respirar e conviver. Uma cidade onde a pessoa participa das decisões, onde o morador é ouvido e respeitado, porque cidade boa também é aquela que é feita com quem vive nela. E o mais importante, uma cidade justa, onde a renda ou o CEP não definem o quanto você vai viver bem. Essa é a cidade que eu, Guilherme, gostaria de construir, com consciência, políticas públicas e muita participação. E é isso aí, galera. Se curtiu esse episódio, compartilhe com seus amigos e vamos espalhando essas ideias. E não esquece, moradia digna é um direito, não um privilégio. Até a próxima!